Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou a hora do nosso encontro neste domingo, 14 de maio. Eu estou em Cambridge, no interior do King's College. Na Segunda Guerra, Cambridge sofreu muito pouco, porque Hitler atacou principalmente cidades industriais. Esqueceu-se do que produz Cambridge. É muito mais importante. Cérebros, conhecimento. Tem 33 colleges como este, são faculdades na Universidade de Cambridge. Tudo privado. Daqui já saíram 121 prêmios Nobel. Conhecimento humano. O Brasil tem 0 prêmio Nobel. Uma lição para a gente. O principal investimento é na cabeça. Não esqueçam disso. E não esqueçam de se inscrever, se ainda não fizeram isso, e ao final de deixar o seu gostei ou não gostei. E vamos aos assuntos de hoje. Para vocês terem ideia, quando Cabral descobriu o Brasil, a Universidade de Cambridge já existia há 300 anos. Foi erguida entre 2 rios, uma espécie de ilha. Um deles está atrás de mim, o rio Cam, que passa a cidade, atravessa a cidade. Cambridge legou à humanidade pessoas como Isaac Newton, que foi considerado o maior cérebro do milênio, né? E o nosso recém-falecido Steve Hawking. Então, veja só o tamanho, a importância. Bom, hoje é Dia das Mães no Brasil e aqui em Cambridge eu fui eu chamo de batizado, mas não é batizado, é a nominação, é a cerimônia de dar o nome à minha bisneta, Sofia. Interessante dessa cerimônia é que os pais fazem o juramento de manter na filha os valores familiares, os valores éticos, a saúde, e depois os padrinhos fazem o mesmo juramento. É o reforço da família como célula básica de uma nação forte que se fortalece pelos valores e pela educação, pelo ensino. Bom, vamos aos demais assuntos de hoje. O presidente Lula está indo para o Japão, né, para a reunião do G7. Vai ser em Hiroshima. Tomara que ele visite o museu lá de Hiroshima, da bomba, né, que é muito importante. Ele já é o presidente do Brasil que mais viajou para o exterior. Já foi à China e agora o Japão, já são 2 voltas ao mundo. Fora as viagens à Argentina, a Portugal, né, e as viagens internas que não contam. Uma das viagens internas, ele fez a Bahia numa feira do agro, em que ele confessou que estava indo lá, parece coisa de menino, que foi para fazer inveja à Expo, a exposição do agro lá de Ribeirão Preto, né? O AgriShow. E ele chegou a afirmar que o AgriShow não deixou que o ministro da Agricultura, Fávaro, fosse lá, o que não é verdade. O AgriShow, inclusive, confirmou o convite a Fávaro. Fávaro não foi para não constranger o governo ante a presença de Bolsonaro, que levantou uma grande multidão por lá. Mas o Lula foi além, lá na Bahia. Disse que o pessoal do agro é fascista e gente de mau caráter e negacionista. Bom, isso fez com que o vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, lá no Congresso Nacional, que é um deputado do PP do Espírito Santo, fizesse uma declaração dizendo que Lula rompeu a ponte entre o governo e o agro. Bom, mais do que isso, né? O vice-presidente Alckmin foi a uma feira do MST em Água Branca, na região metropolitana de São Paulo. E não foi apenas ele, foi o ministro Fernando Haddad, foi aquele que Lula vai indicar diretor
do Banco Central, foi, claro, o ministro do Desenvolvimento Agrário, foi o ex-governador de São Paulo, França, que é ministro dos Portos e Aeroportos, né? E Alckmin, o vice-presidente, apareceu lá em foto, junto com o líder do MST, Stedley, né? O Evair de Mello, o deputado Evair de Mello, falou então nesse rompimento da ponte entre o agro e o governo. Agora vejam só, o estado do Mato Grosso, mostram as estatísticas, está crescendo o triplo da média nacional dos estados. Por que esse crescimento? O agro, né? É o que o agro causa, né? O MST faz questão de dizer que o agro é contra o meio ambiente, essas coisas. E, no entanto, eu quero saber como é que vai terminar isso. O pessoal do meio ambiente, Marina Silva, está já com desentendimento com o Ministério de Minas e Energia, né, porque a Petrobras precisaria fazer perfurações na foz do Rio Amazonas para saber das reservas de petróleo que temos por lá. E o meio ambiente não quer, né? Assim como não quer ferrovia, não quer rodovia, não quer mineração, não quer produção, né? É um meio ambiente ideológico, não é prático, né? Não é prático. A gente vê, hoje, por exemplo, é um dia em que a Terra está mais longe do Sol. Por isso eu estou agasalhado aqui. Estamos no meio da primavera e está frio. Está frio. Ontem estava ainda mais frio, sensação de 5 graus por aqui, né? No entanto, o Sol não participa do Acordo de Paris, né? E é fundamental para a temperatura da Terra. Até estão chamando agora, não é mais aquecimento global, é mudanças climáticas, porque eles viram que não é por aí, não é o aquecimento global. O Acordo de Paris e o meio ambiente europeu, segundo o nosso ministro de Relações Exteriores, pode prejudicar muito o país. Pelo menos o ministro de Relações Exteriores está percebendo essa manifestação. Bom, eu queria falar para vocês que o ex-presidente do Peru, Kuczynski, Pedro Paulo, o Ministério Público, Fiscalia lá no Peru se chama, está pedindo 35 anos de prisão para ele. Qual é o caso? Odebrecht. Aquelas coisas se descobriu na Lava Jato com pagamento de propina. Por falar nisso, vejam só, quem contratou, segundo o UOL, quem contratou o ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, que antecipou por um mês a aposentadoria compulsória dele. JS, dos irmãos Batista, Wesley e Joesley, como consultor sênior num caso de 15 bilhões que está no Tribunal de Justiça de São Paulo contra a Paper Excellence da Indonésia. Tem essa coisa, né? Eu sempre imagino isso. Como a lei diz que qualquer um que tenha conhecimento jurídico, notável saber jurídico, pode ser escolhido ministro do Supremo, tem escolhido advogados. O advogado, por natureza, é defensor de uma causa. E tem ligação com alguém, vai para o Supremo, mas teve ligações durante toda a sua vida de advogado. É uma questão que não atingiria, por exemplo, o juiz de direito de carreira. Não sei por que não escolhem entre juízes de direito de carreira que tenham chegado ao topo da carreira, por exemplo, entre os 11 mais antigos ministros do Superior Tribunal de Justiça, né? Eliminaria essas questões que toda hora a gente está vendo. Um foi advogado do PT e é ministro de lá e entra em causa em que está envolvido o PT, né? São essas coisas que atrapalham as tradições do Supremo. Bom, eu falei há pouco da Petrobras querendo furar lá na foz do Amazonas, né? O presidente da Petrobras disse que
não vai se desgarrar da paridade dos preços internacionais de petróleo, mas cada refinaria pode ter o seu preço. Eu não sei como é que funciona essa aritmética aí. Se cada uma das partes diminuir o preço, a soma das partes vai ficar menor ou igual, né? Igual no caso da paridade internacional. É uma conta que dificilmente fecha. E por fim, gostaria de perguntar, né? É uma pergunta que está cada vez mais forte entre os cidadãos brasileiros. Quem a gente elegeu para fazer as nossas leis, as leis que temos que obedecer? Os deputados e senadores ou o Supremo? O Supremo diz a Constituição que interpreta a lei. Mas o que a gente tem visto é que o Supremo tem legislado ante a passividade do Congresso Nacional, principalmente do Senado. Só para a gente pensar a respeito do que está acontecendo com o Estado de Direito, Estado Democrático de Direito brasileiro. De Cambridge, Alexandre Garcia.